ela tem toda uma vida dedicada ao teatro. Há 51 anos escreve e dirige peças teatrais e está há mais de 30 aqui na cidade de Bauru trabalhando com essa arte. Nossa convidada hoje no programa Entrevista da TV Câmara é a Dora Girelli, que é socióloga e teatróloga, além de ter outras participações, outros trabalhos em carnaval, mas a gente vai conversar depois sobre isso. Dora, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, parabéns à TV Câmara, que dá esse espaço para as pessoas que mexem com cultura, com artes, com toda a parte cultural da cidade. Acho que é muito bom isso pra gente. Bom, são mais de 30 peças escritas, 51 anos de trabalho, e você me disse que começou a sua vida nessa comunicação e na arte por causa do futebol. Conta pra gente como foi esse começo. Na realidade, eu entrei na adolescência muito complicada. Eu fui uma aborrecência mesmo, né? Eu tinha vergonha, eu era complexada, uma série de coisas que acontecem na adolescência. Que eu morava numa cidade pequena, então eu tive esse problema. E para superar, eu comecei a gostar de futebol, a entender futebol, a comentar, a apitar jogos, a formar times femininos, isso em 1963. E em 1967, eu fui convidada pela Rádio Independência de São José do Rio Preto a comentar o jogo Palmeiras e América, Campeonato Paulista, no Mário Alves Mendonça, antigo Mário Alves Mendonça, Campo do América, esse jogo do Campeonato Paulista, e ao vivo, sem gravação. E eu aceitei e depois fui para o Rio de Janeiro tentar alguma coisa, mas aí comecei paralelo a isso ao teatro, por incentivo de um professor de português, que criou dentro da matéria dele a seção literária, onde nós tínhamos que representar textos de escritores brasileiros. Aí eu resolvi escrever os meus, falei, por que não escrever também? Foi aí que eu comecei, incentivada por esse professor. Você é de Vila Isabel, né? Onde nasceu Noel Rosa. Você Isso. acha que isso teve alguma influência para essa sua veia artística? Não, como no teatro, não. Vila Isabel, a minha influência foi na música, porque eu sempre gostei do samba, da boa música, do samba-canção, porque quando eu era criança, minha mãe não cantava música de niná pra gente, infantil. Ela cantava as músicas do Noel Rosa. E isso me incentivou muito. E eu tenho o maior respeito por esse grande compositor brasileiro, esse filósofo da vila. Uhum. Agora, são mais de 30 textos escritos ao longo de mais de 5 décadas, né? Quais os formatos que você escreveu? Você tem um trabalho muito legal atualmente com comédia, mas você começou já nessa linha? Não, eu comecei... Antes de eu fazer a faculdade de Sociologia, eu já gostava da parte social. Então, eu comecei a escrever peças que questionavam problemas sociais, econômicos, políticos, da sociedade. E isso eu sempre gostei, de tentar resgatar alguma coisa, cobrança na sociedade. Depois eu passei a escrever algumas comédias também. Atualmente é que a Pensão Muito Louca é que deu... Ninguém sabe explicar por que ela emplacou aí, não tem jeito. Há 25 anos que ela está em cartaz. Inclusive foi apresentada aqui em Bauru agora nesse mês de janeiro, né? Sábado passado, isso. Que maravilha. No Teatro Municipal. Por que essa fórmula você acha que vem dando certo? Porque eu escolhi um tema, uma comédia rasgada, para poder passar para os jovens, principalmente, as mensagens contra as drogas, prostituição infantil, corrupção, delinquência, etc. E isso, se você falar sério nesse país, você não atende seus objetivos, não consegue, não alcança. Então você tem que falar na mesma linguagem deles, falar do jeito que eles querem ouvir, do jeito que eles gostam, para que você possa passar suas ideias. Então eu tento passar dentro de uma pensão que vira bordel à noite, aquilo que seria o cenário próprio para você passar essas coisas, e naquela comédia toda rasgada você acaba passando as mensagens, que é uma coisa muito séria nesse país, que é drogas, prostituição infantil, corrupção, etc. Agora você está há muito tempo em Bauru e morou durante muito tempo na região de Ribeirão Preto, Campinas, mas é carioca. Nasceu no Rio de Janeiro. E eu sei que você tem alguns trabalhos que retratam como é a vida, como é a realidade nos morros cariocas, nas favelas. O que você viu na sua infância que você levou para os enredos? Para as peças de teatro? Sim. Na região de São José do Rio Preto. Você falou Rio Preto. No caso, por exemplo, Vida de Peão, eu escrevi porque eu fui criada na região de São José do Rio Preto, numa época em que a boiada passava por dentro das cidades pequenas daquela época, porque não tinha asfalto, não existia a rodovia Euclides da Cunha, então a boiada passava dentro das cidades. E eu vi uma vez a boiada estourar dentro da cidade onde a gente morava e destruir praticamente em segundos tudo que o prefeito havia construído.
E eu gostava dessa coisa do campo, da música raiz, do peão de boiadeiro de estrada, da fazenda, de ver o gado, o cavalo. Eu sempre tive muito convivência com isso tudo. E eu respeito muito essa é a coisa do sertão brasileiro, desse pessoal da roça. Eu gosto muito. E do Rio de Janeiro, pelo fato de eu ter conhecido pessoas do Salgueiro, da Mangueira, e o carnaval, eu sempre gostei, sou mangueirense desde que nasci, Flamengo desde que nasci também. Essa coisa do povo, sempre escondido da minha avó, eu ia, frequentava junto com uma empregada que ela tinha, a quadra, não era nem quadra, era um espaço que tinha a São Clemente de Botafogo, que era a única da Zona Sul naquela época, e a gente ia escondido para ver como é que era. Aquilo me encantou. Então é isso, eu gosto do samba, samba raiz, eu respeito muito o samba enredo, essa cultura do carnaval, ele não como apelação, mas como cultura, como divulgação da história, de fatos do Brasil, de questionar certas coisas também, de personalidades que é lembrada no carnaval e etc. Isso me encanta muito. Agora, por falar em carnaval, né, você chegou a escrever enredos durante muito tempo aqui em Bauru para Cartola, né? Como foi esse trabalho? Comecei em 88, houve um convite do Paulo Madureira, que é amigo do meu marido, e para escrever enredo, aí eu comecei a escrever, aí deu certo, fiquei de 88 a 99 escrevendo os enredos da Cartola, aí não só da Cartola, como de quase todas as outras escolas de Bauru, e sem cobrar nada, eu nunca cobrei nada, fiz voluntariamente. E agora para 2015 eu sei que você tem uma produção, uma colaboração para 3 escolas da cidade. Só colaboração, que é da Mocidade, da Imperatriz e da Águia de Ouro, mas é uma pequena parte, é pouca coisa. Quando você escreve esses enredos, Dora, você faz uma pesquisa? Qual é a sua inspiração? Quando o enredo é histórico ou é de homenagem a uma personalidade, você tem que ter os dados da pessoa ou da história. Quando é enredo fantástico, enredo abstrato, aí não, aí você vai do teu conhecimento, da tua vivência. Uhum. E também o que a escola está interessada em colocar o que é conveniente para eles também. Agora, muitas pessoas te chamam em Bauru de carnavalesca, você não gosta de ser classificada como carnavalesca, mas eu sei que você tem 7 prêmios com os trabalhos que você fez para o carnaval, né? Por que não carnavalesca? Não, eu acho que carnavalesca é aquele cara que fica 24 horas dentro da escola, no barracão trabalhando, é o que desenha, é o que executa o figurino, as alegorias, é aquele que vive o carnaval, que realmente ele respira o carnaval. Eu apenas escrevia o enredo, é uma coisa tão simples assim em casa, então até é injusto falar carnavalesca perante aqueles que estão se dedicando uma vida inteira pelas escolas de samba. Mas os prêmios estão aí. Estão guardados. Que bacana. Como que você avalia o carnaval? A estrutura do carnaval hoje em Bauru, não só da que é oferecida pelo poder público, o que está ali presente no sambódromo, mas pelo trabalho que é desenvolvido pelas escolas. Eu sei que deve ser um pouco difícil, um pouco complicado você avaliar isso, mas pode fazer uma avaliação aí de uma forma mais geral, Dora? Até o ano 2000, se não me engano, Bauru chegou num patamar que era considerado, tirando a capital São Paulo, no caso do estado de São Paulo, a melhor do interior. O segundo melhor carnaval do interior. Foi o segundo sambódromo a ser construído no Brasil. Então, tá um carnaval de alto nível. Depois houve parou tudo, acabou o carnaval e retornaram. Quando retornaram, ainda estavam um pouco com dificuldades, vamos dizer assim, se arrastando. Agora, já está conseguindo novamente se recuperando, com escolas aí consideradas grandes, fazendo seus eventos, uma coisa que quase não se via naquela época, na década de 90, muitos eventos. Hoje tem escolas aí que fazem um evento por semana. Eu acho bacana, porque carnaval não é só desfilar 2 dias no sambódromo. O carnaval é uma cumplicidade com a comunidade onde a escola de samba está instalada. Isso é assim no Rio e tem que ser assim. E ela não é só o carnaval, o samba, a beleza, as cores, o brilho. Ela tem um resgate social na sua comunidade, tem uma obrigação de fazer alguma coisa, ensinar ou resgatar alguma coisa, principalmente através das crianças de suas comunidades. Eu acho isso fundamental para o sucesso das escolas de samba. E você falou algo muito interessante, que é essa identidade das escolas de samba com a comunidade local. Existe uma crítica muito grande do meio cultural, inclusive, carnavalesco, com relação
principalmente as escolas do Rio e as escolas de São Paulo, que colocam como destaques celebridades, modelos, atrizes que não têm identidade com a escola, em vez de valorizar as pessoas que estão ali, que se dedicam um ano inteiro. Você concorda com essas críticas? Não, eu sou contra apelação em qualquer, desde o teatro quanto ao carnaval. Por exemplo, o nu, eu só aceito o nu completo em escola de samba quando o enredo pede. Se é um índio ou uma índia, se é um negro que não usava quase roupa, isso eu concordo, quando o enredo pede. Mas colocar o nu apenas por apelação, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é famosa, eu acho isso, sinceramente, não tem nada a ver com a cultura do carnaval. Eu acho uma apelação muito grande. Isso já, no Rio de Janeiro, diminuiu bastante. Mas existe algumas escolas, como, por exemplo, no Rio, a Grande Rio, de Caxias, que ela usa bastante atores da mídia aí, principalmente da Globo. É característica da escola. E outras escolas têm artistas que já são da escola, como a Beth Carvalho, a Rosemary e a Alcione, que já são não é que elas estão ali para aparecer, elas fazem parte da escola de samba, elas ajudam a escola de samba o tempo todo. É diferente, né? Então, eu acho que está ficando muito comercial, apela-se muito em cima disso. Mas ainda dá para salvar alguma coisa. Uhum. Agora, voltando a falar do teatro, eu queria que você comentasse sobre inspiração. Você me dizia antes da entrevista algo muito interessante, que você já se inspirou em peças de roupa, comprou peças de roupa que serviriam futuramente como figurinos e se inspirou a escrever uma peça? De repente eu encontro que eu compro roupas para teatro em brechós, porque você não encontra roupa de teatro esquisita de época em lojas, a não ser lojas especializadas. Então você vai garimpando e você encontra coisas fantásticas nos brechós da vida aí. E tem peças de roupa que eu comprei e eu falei, nossa, isso aqui dá para fazer tal coisa. E por causa daquela roupa eu resolvi às vezes escrever alguma coisa que encaixasse aquele tipo de roupa. Isso é bom. Por exemplo, assim como a música também, né? Você se lembra de alguma coisa, alguma peça que tenha te inspirado? Acho que foi a Cinderela 2000, que eu escrevi, acho que foi assim. Eu tinha umas roupas meio estranhas lá, as perucas brancas, aquele negócio da França, não sei o quê, e eu fiz uma sátira em cima da Cinderela 2000. E música também, né? Que em 1967, quando o Chico Buarque participou do Festival da Globo, o Festival da MPB da Globo, com a música Carolina, que inclusive ele não iria participar, porque a Globo estava devendo para ele. No fim, eles fizeram um acordo e falou, então você coloca uma música sua que é a dívida. Ele fez a Carolina. E a Carolina, ele nem gostava dessa música. Ele colocou e ela pegou 3º lugar. Ela perdeu, quem ganhou foi a Margarida. Mas eu vendo uma entrevista no final começo de 68, na revista O Cruzeiro, da época, uma entrevista com o Chico Buarque sobre algumas coisas, né? Política não podia se falar muito, era meio camuflado, sobre a vida dele, sobre tal. A última pergunta que o jornalista fez foi, quem foi Carolina na sua vida? Porque Carolina foi uma música que mais a imprensa pediu, como o público pediu que ganhasse e não ganhou. Aí ficou muito importante, né? Na sociedade. E ele falou, não, Carolina nunca existiu, ela apenas foi um retrato numa parede, num porta-retrato, sei lá, ele falou. Aí eu fui para casa aquele dia, eu falei, nossa, eu não dormi, eu fiquei angustiada, porque aquilo estava no meu peito, que eu precisava arrancar aquela Carolina daquele... Eu entendi quem era aquela Carolina. Você precisava da vida, ela, né? E ela aconteceu, eu escrevi Carolina, inclusive ela está pronta, já foi feita no passado, a gente continua com ela, e é uma Carolina que realmente, se você assistir, você vai falar, realmente ela nunca existiu. É uma Carolina do bem ou uma Carolina do mal? Não, uma Carolina não é nem do bem nem do mal. Ela fez mal para si própria. Aqueles caprichos de jovem, aquele negócio de pessoas que acham que tem muito dinheiro e que pode comprar as coisas, que pode resolver tudo, e não é por aí. O sentimento, o amor tem que estar em primeiro lugar, e o respeito aos ideais do seu comparsa, no caso o amor da vida dela, ela não respeitou. Então é um tipo mais ou menos assim, é um capricho, é um egoísmo, vamos dizer assim. Ela mostra mais ou menos uma lição assim. Dora, por que os anos 60 te fascinam tanto? Porque eu vivi os anos 60, né? As músicas, os Beatles, Rolling Stones, a Jovem Guarda, etc. E os próprios bailes também com os boleros daquela época, com o Iê, 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 o Twist, etc. E eu resolvi escrever O Sonho Não Pode Acabar, que é uma das minhas peças. O que eu fiz? Eu peguei todos os meus amigos que estudaram no ginásio comigo, na cidade de Bálsamo,
e fiz a peça sobre eles. Então, os personagens existem, são a minha turma de ginásio, que estão com a minha idade hoje, e eu fiz essa homenagem para mostrar o comportamento, as paqueras, os flertes, os namoros, os ideais, o futebol como era visto pelo jovem daquela época, como se dançava, a roupa, a moda, como que era, os preconceitos que tinha, os medos, etc. Tudo dos anos 60. E também uma homenagem a Geraldo Vandré, para a repressão militar da época, que foi forte. Não marcou muito na minha cidade pequena, onde eu fui criada, mas quando eu ia para o Rio de Janeiro, que eu passava 2/3 do ano no Rio, eu senti muito isso lá, de ver como que era pesado a barra, a censura, né, dos anos 60. Você tem também alguns trabalhos de adaptações, de Sim. livros para peças. Tem alguns romances que é em inglês, como O Pequeno Rajá da Índia, do próprio filme do romance escrito O Ben-Hur, também adaptei para teatro, e tenho mais ou menos, tem vários romances, a maioria não são brasileiros, são traduzidos, né? E também, assim, adaptação de sátiras em cima, por exemplo, dos Três Mosqueteiros, sátira em cima da Cinderela, como eu falei. E a gente satiriza, né? A própria O Brasil, Que País é Este? Eu fiz uma sátira sobre uma cobrança social, política, econômica em cima da história do Brasil, mostrando que aquela história que ninguém contou para você, né? A verdadeira história do Brasil que não foi contada. E o porquê disso tudo, né? Então a gente faz uma crítica em cima disso, uma sátira, vamos dizer assim. Que bacana. Agora, desses 51 anos dedicados ao teatro, há quase 30, você tem uma dedicação ao grupo de teatro educativo Abertura aqui na cidade de Bauru. Isso. E eu sei que nesse grupo existem pessoas de 13 até 50 e poucos anos, né? Como lidar com essa diversidade? Eu sei que tem uma diversidade social muito grande nesse grupo, diversidade cultural, até mesmo religiosa. Como lidar com pessoas diferentes, mas com propósitos comuns? Isso que é o gostoso do nosso grupo. Todos se respeitam, todos se entendem, todos se ajudam. Ali não pode ter, é isso que eu falo, para entrar no meu grupo não pode ter preconceitos de religião, de raça, de econômico, de sexo, de nada. Senão você não consegue fazer teatro. Teatro é livre, tem que ter um respeito muito grande em cima do ser humano, em primeiro lugar o ser humano. E como a gente trabalha com problemas sociais, eu acho que isso é fundamental, é uma bandeira que eu sempre levei. Preconceito, no meu grupo, não. Aquele que entrar pensando nisso, nem entre, porque eu não aceito. São 40 pessoas e todas elas voluntárias? Todos voluntários. Ninguém ganha para fazer teatro, inclusive eu. E nem os direitos autorais eu não peço, não quero, eu faço como que eu gosto. Eu só cobrei 2 vezes quando me encomendaram para escrever peças sobre assuntos que não está ligado ao meu dia a dia. Como a Receita Federal uma vez me convidou para escrever uma peça de conscientização de cidadania que chamava Levando Vantagem, sobre imposto de renda, essas coisas. Então essa eu recebi para escrever e para produzir. E também com o Sinduscom, que é do Sindicato da Construção Civil, que queria passar mensagens sobre acidentes de trabalho, alcoolismo na construção civil. Aí eu escrevi uma para atender esses objetivos deles, o que eles queriam. Só essas 2 vezes, mas era um trabalho à parte. Mas das minhas peças que eu escrevo com o coração, que eu escrevo porque eu gosto, não, são livres. Quais são os resultados obtidos por meio de mensagens que se passam com o teatro? Olha, eu tiro por mim mesma, porque se eu não tivesse feito teatro, eu seria uma pessoa muito problemática, muito difícil de se relacionar, eu seria complicada. E pelos muitos que passaram pelo meu grupo e por mim, não só aqui em Bauru, como em Campinas, onde morei, e na região São José do Rio Preto, tinha pessoas que tinham sérios problemas sociais, problemas de preconceitos, problemas de complexos, e resolveram. Então, eu acredito muito mais na arte, na cultura de resolver os problemas da gente, do que você ficar tomando remédio ou procurando alternativas aí diferentes. Então, o teatro, para mim, foi fundamental. E assim como eu acredito que para muitos que passaram por mim, eu tive já empresários que fizeram teatro, advogados, porque precisavam, como se diz, ter um equilíbrio na vida, porque tinha uma vida muito conturbada, de repente no teatro ele se dava um equilíbrio, né? E acho, então, isso ajudou muito, muitas pessoas. Por isso que eu continuo
até hoje fazendo isso, que eu acho que o bem é feito não só com objetos, com alimentos que você possa ajudar uma pessoa, mas o bem é feito com a palavra. Eu acho que quando você passa uma palavra que vai ajudar alguém, eu acho que isso vale muito mais você dar um pedaço de pão para saciar a fome naquele momento. A palavra não vai saciar naquele momento. A palavra, o que você faz de bem com os seus atos e com a palavra, dura para o resto da vida. Uhum. Agora, Dora, durante as atividades que são desenvolvidas, né, ao longo de todo esse tempo no grupo, você disponibiliza para os voluntários figurino. E eu sei que você tem mais de 3.000 peças de roupas. Conta essa história aí. Nesses 51 anos eu fui comprando, adquirindo. Às vezes eu ganhei de pessoas amigas que sabiam o que eu fazia com isso. Tem coisas que eu achei até no lixo, que precisava daquela peça que eu vi ali. E aí era fundamental para uma peça de teatro. A gente pegava... É incrível. Até discos já peguei de lixo, que não sei quem... Como é que existem pessoas que jogam disco ou livros em lixo? Na minha cabeça eu não consigo entender. Mas graças a Deus uma vez eu achei. Então isso é muito bom. Então a gente vai guardando, e então o pessoal não gasta dinheiro com figurino, quem faz teatro comigo. Eu tenho tudo guardado comigo lá. Que loucura. Agora eu queria que você comentasse a respeito do atual mercado de teatro em Bauru. Você me disse que quando chegou à cidade sentiu um pouquinho de resistência, né? Qual é a diferença que você vê do teatro há 30, 40 ou 50 anos, quando você começou, e o teatro como é visto hoje, como é consumido hoje pelas pessoas? Bom, em termos de Bauru, eu estou há 37 anos em Bauru. Quando eu me casei e vim para Bauru, eu quis continuar com o teatro e eu tive muita resistência. Uma que não tinha espaço, o teatro municipal não existia aqui. A resistência era muito grande, eu era de fora, já existia pessoas conhecidas que tinham cursos de teatro, que davam curso para teatro mesmo. E no meu caso era um grupo voluntário, eu queria fundar um grupo voluntário. E eu tentei me aproximar, como eu faço teatro educativo, eu tentei me aproximar de algumas escolas, na época aí não houve resistência. Depois eu consegui, inclusive, formar esse grupo com jovens voluntários. Consegui, foi convidada onde meus filhos estudaram numa escola particular de Bauru e aceitaram que eu fizesse esse teatro educativo lá dentro. Fiquei 7 anos fazendo teatro junto a essa escola. Isso foi muito positivo, tanto para a escola como para os alunos e para meus filhos que estudavam lá também, que participaram. E eu vejo assim, hoje, de uns 15 anos para cá, Bauru cresceu muito. Eu acho que também com a construção, a inauguração do Teatro Municipal, isso veio ajudar muito. E com pessoas que tiveram à frente da Secretaria de Cultura, que abriram esse espaço para o teatro amador e para toda a cultura, todas as artes do bauruense. Principalmente, eu vou fazer um elogio aqui, porque eu não sou suspeita, eu posso falar que eu estou convivendo com eles, que eu apresento lá no Teatro Municipal, eu sou muito respeitada lá dentro. Essa Secretaria de Cultura, ela está abrindo as portas para todo mundo, todo o amador ou que vive de teatro em Bauru, para a música, para as artes e também para o carnaval. Isso é muito bom, espero que continue assim, aqui em Bauru para sempre. Agora, a vida de ator e vida de quem vive de teatro ainda é um pouco difícil, né? Aquela vida de você trabalhar para pagar, vender o almoço, para comprar a janta. É complicado. É complicado. Eu tenho casos que fizeram teatro comigo, estão em São Paulo, no Rio, outros foram para fora do Brasil, mas é difícil, às vezes consegue alguma coisa, outras vezes não, passam necessidade, é complicado. Uns têm sorte e conseguem, mas é muito arriscado, é muita ilusão também, a pessoa vai com aquele sonho, vou encontrar o meu espaço, e nem sempre é assim, né? Existe muita competição, existe vários fatores. Então, eu aconselho a tomar cuidado, quem quer seguir carreira, se preparar bem, saber onde vai, cuidado com o que vai se envolver, porque a vida é difícil e tem muitas armadilhas. Dora, só para a gente encerrar o bate-papo, que está uma delícia, aliás, né? Eu queria que você me comentasse a respeito da produção do grupo de teatro educativo Abertura agora para o ano de 2015. O que as pessoas que gostam do seu trabalho podem esperar? Bom, nós vamos continuar com a pensão, que eu não sei porque não tem como tirar, né? Há 25 anos em cartaz. Os anos 60 está sendo reestruturada pelo diretor, que é o Wagner Clemente, que é O Sonho Não Pode Acabar, vai continuar com ela. A Carolina também, que está pronta, vai continuar. O Noel Rosa vai continuar. E vamos entrar também com uma peça que eu ganhei um prêmio em Campinas, em 1976, que é Súplica Cearense. É sobre a fome, a miséria, a seca, a discriminação, os preconceitos em cima do povo nordestino.
Essa peça é muito... Eu gosto demais dessa peça, porque é outra coisa que eu me inspirei. Eu amo o povo nordestino, eu tenho paixão pelo Nordeste e por essa gente inteligente que falta muita chance para eles conseguirem o seu espaço. E essa peça eu fiz de coração em homenagem a esse povo. Eu peguei o Ceará, mas está envolvido todo o Nordeste, que é a minha homenagem a esse povo sofrido. Que legal, que delícia. Muito obrigada pela presença. Nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara a Dora Girelli, que é socióloga, teatróloga há 51 anos. Mais uma vez agradeço pela sua presença. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui. Boa muito sorte. Obrigada por tudo. Não desista não, viu? Continua. Não, vou tentar. Obrigada, Dora, mais uma vez. Obrigada também pela sua sintonia aqui conosco. Até a próxima.